O que são as lajes pré? As lajes pré-fabricadas, também conhecidas como pré-moldadas, são todas aquelas onde as partes em que as constituem sejam fabricadas na indústria em grande escala. Existem diversos tipos desse modelo de laje. A laje com vigotas treliçadas e com vigotas de concreto armado são exemplos delas. As lajes pré-fabricadas são formadas basicamente por vigas ou vigotas intercaladas por lajotas cerâmicas ou EPS, e por fim, esse conjunto é unido com concreto, denominado como capa. Bom, agora falando um pouquinho aqui dos tipos de lajes pré-moldadas, eu vou falar 5 aqui, e o primeiro são as lajes treliçadas com lajotas, no caso são as tabelas. Bom, essas lajes com lajotas são vigotas de concreto armado, constituídas por uma base de concreto que serve como apoio para uma treliça metálica, revestida por tavelas de concreto ou cerâmicas. Após a montagem do sistema, ele é lançado uma capa de concreto para unir as peças, e esse tipo de laje ela pode ser utilizada tanto em obras de grande porte quanto em de menor porte. O segundo tipo de laje são as treliçadas com EPS. Essas lajes, a única diferença dela para a anterior, somente o revestimento, porque nesse caso é feito com EPS, que no caso é o isopor, e elas também podem ser chamadas de lajes de isopor. A vantagem desse sistema é que ela é a melhor no isolamento térmico e acústico da edificação. O terceiro tipo aqui são as lajes alveolares. Essas lajes são constituídas por painéis de concreto protendido vazados, com alvéolos longitudinais, que permitem assim a redução do peso da peça. O concreto utilizado para esse tipo de laje, ele tem uma resistência maior, podendo ser até maior do que 45 megapascais. E as armaduras com aços específicos para proteção. Bom, agora o quarto tipo são as lajes de painéis treliçados. Elas são parecidas com as lajes treliçadas, porque elas também são construídas por vigotas de concreto armado, que sustentam uma treliça metálica, porém sua base é maior. Aí ela forma nervuras mais robustas, permitindo assim uma capacidade maior da carga. Elas também elas não precisam de reboco, já que os painéis são acabados, permitindo assim um acabamento apenas por uma demão de verniz para a impermeabilização da laje, para que não haja nenhuma corrosão do concreto. E por último, ficamos com as lajes com vigota T. Essas lajes são as mais convencionais, porque elas são construídas por vigotas de concreto e tavelas de concreto ou cerâmica. As vigotas são trilhos maciços com secção transversal em T, assim dando o nome da laje. Elas servem de encaixe para as tavelas, que são blocos utilizados para o revestimento da laje. Após a execução das vigotas, as tavelas são encaixadas sobre elas, e a distância entre as vigotas depende bastante do tamanho das tavelas. Para conectar essa peça, é o mesmo da primeira laje que eu expliquei, é lançada uma camada de concreto, que é denominada como capa, e essas lajes são indicadas para o uso em edificações de pequeno porte, que demandam pequenos vãos de baixas sobrecargas. Bom, agora falando aqui sobre as qualidades das lajes pré-moldadas ou fabricadas, tem como o ganho de velocidade, né? Que é devido à simplicidade de execução e montagem das peças, você ganha muito tempo com isso. Tem a qualidade também, né? Como a tecnologia anda lado a lado com elas, que são feitas nas fábricas, então proporciona uma qualidade muito maior do que a laje tradicional, tendo também um desempenho e um acabamento muito melhor. Tem um menor custo também, né? Que apesar de alta qualidade, o custo das peças e da manutenção não é elevado. Tem também a organização do canteiro de obras, que as peças, como elas já chegam prontas no canteiro, não é necessário nem produzir o concreto nem as formas, assim evita acúmulo de sujeira e resíduos. E tem por último a durabilidade, né? Que como o concreto é pré-moldado, ele necessita menos cuidados durante a vida útil da peça, então não precisa de nenhum tratamento químico para evitar corrosão ou apodrecimento. Para começar um projeto, é necessário entender quais os materiais que vão ser utilizados. Eu vou explicar agora o que é vigota. A vigota é um elemento estrutural presente principalmente em lajes. Trata-se de uma pequena viga que é geralmente feita em concreto armado ou, em caso de construções menores e mais precárias, em madeira e serve de encaixe para as tavelas.
Existem três tipos de vigotas: as vigotas de concreto armado comum, as vigotas protendidas e as vigotas treliçadas, que serão explicadas no próximo slide. E no nosso projeto, utilizamos as vigotas de concreto armado comum, que serão apoiadas com um distanciamento de 5 centímetros nas vigas de concreto. Tipos de vigota. Atualmente, no mercado brasileiro, podem-se encontrar três tipos de vigotas. A primeira, vigotas de concreto armado comum, no qual são destinadas a vãos de até 5 metros. Possuem um formato de T invertido no seu interior e possuem uma armadura de fios de aço e são utilizadas para compor as lajes de concreto armado. Vigotas de concreto armado protendidas, destinadas a cobrir vãos de até 10 metros ou mais, também possuem um formato de T invertido e são feitas por concreto estrutural e possuem em seu interior uma armadura de aço pré-tensionado. E por último, as vigotas com armadura treliçada, no qual também são destinadas a cobrir vãos de até 10 metros ou mais, possuem uma armadura treliçada fundida a uma base de concreto e, quando necessário, é possível inserir uma armação adicional referente ao dimensionamento da laje. Agora vamos entender o que são as lajotas, ou também conhecidas como tavelas. Elas têm a função de enchimento das lajes. Elas podem ser de concreto ou cerâmica. Elas servem de guia para medir a distância entre as vigotas. Por isso, as lajotas devem ter sempre o mesmo tamanho. Elas têm como padrão um comprimento de 20 cm e largura de 30 cm. Já a sua altura e peso variam. As alturas mais comuns são 6, 7, 8, 12, 16 e 20 centímetros. O que é o escoramento? Bom, o escoramento é basicamente um reforço, um apoio que tem como objetivo garantir a sustentação do peso da forma e também da carga do concreto lançado, ainda fresco, para garantir a segurança na obra e a perfeita moldagem da laje concretada. O escoramento pode ser feito com madeira ou metal, o que vai variar de acordo com o tipo de laje, se é pré-moldada ou maciça. No nosso caso, é a pré-moldada e deve ser nivelada antes da concretagem. Por isso é importante, antes de montar, que ele fique sobre uma base sólida e segura, escorado em madeira ou no contrapiso, para evitar que ceda ao receber a carga de montagem e o concreto. O escoramento utilizado no nosso projeto foi de madeira. Colocamos as escoras. Ao todo, temos 8 escoras sendo utilizadas em nosso projeto, acompanhando o desenho abaixo, sendo 2 escoras na laje 1, 2 na laje 2, nenhuma escora na laje 3, mais 2 escoras na laje 4 e finalizando com mais 2 escoras na laje 5. Bom, em relação a contraflechas, elas têm como objetivo evitar deformações indesejáveis causadas pelas ações do sol e da chuva. O processo é feito no sentido contrário das flechas, por isso o nome. Então, eles aplicam as vigotas de maneira em que o sarrafo apoiado no pontalete, que por sua vez está sobre as cunhas, empurre a estrutura para cima. Lembrando que essa elevação que a contraflecha faz tem que ser apenas 1% da menor medida da laje, acontecendo assim um deslocamento vertical intencional, como se fosse um embarrigamento contrário. Portanto, quando retirada, a laje vai se acomodar nos pontos de apoio, ficando assim linear. Pessoal, aqui uma explicação para vocês sobre capa da laje, o que significa. É a capa da laje, essa distância que vai daqui até aqui, ó, tá? Nesse caso aqui está com 8 centímetros. Bom, como podemos ver nesse vídeo explicativo, a capa da laje nada mais nada menos é a concretagem, a parte da concretagem da laje. A espessura da capa que nós utilizamos foi de 5 centímetros e o consumo de concreto da capa após feito o levantamento foi de 2.623 metros cúbicos de concreto. Tipos de armadura. É possível encontrar 3 tipos de armadura. A primeira, armadura negativa, fica na região de apoio das lajes em suas bordas, é posicionada paralelamente às vigotas
e acima da armadura de distribuição mediante o uso de distanciador entre armaduras de aço, e a sua função é fazer a ligação entre lajes e vigas, proporcionando rigidez e monoliticidade ao conjunto de elementos estruturais. Armadura de travamento. Fica posicionada no sentido transversal à vigota treliçada, apoiada na base de concreto da vigota. É montada entre dois elementos de enchimentos afastados entre si, e a armadura de travamento é posicionada a cada 2 metros em lajes unidirecionais. E por último, as armaduras de distribuição podem ser aplicadas em lajes de acordo com a situação de cada projeto, ou se o projetista identificar como necessário. A armadura serve para distribuir as tensões que surgem de cargas encontradas e para controlar a fissuração. Montagem da laje pré, escoramento, contraflecha e armação. Antes da montagem da laje, é necessário nivelar as vigas de apoio de acordo com o projeto estrutural. Isso ajudará na distribuição uniforme de carga sobre a estrutura. Escoramento. O primeiro passo para a montagem da laje pré é posicionar as escoras, que podem ser metálicas ou de madeira, e elas devem estar alinhadas no sentido contrário, ou seja, perpendicular, ao posicionamento das vigotas. Os intervalos entre o posicionamento de cada escora devem seguir os projetos. Porém, o ideal é nunca deixar vãos maiores do que 1,30 m sem linhas de escora. Para fazer o escoramento, é necessário preparar o solo antes. Isso evita que as escoras afundem em contato com o solo. Para isso, coloque pedaços de tábua sob as escoras. Se as escoras forem de madeira, use materiais de boa qualidade, para que as estruturas possam sustentar a laje até que o concreto ganhe resistência. Contraflecha. Depois de realizar o escoramento, deverá ser executada a contraflecha, que é a elevação do escoramento na parte central do vão, que irá compensar deformações devido à ação das cargas nas lajes. A contraflecha, como explicado anteriormente, corresponde a 1% do menor vão, ou seja, se um vão tiver 3 metros, a contraflecha terá 3 centímetros. A armação. Inicia a montagem da laje com uma lajota junto à cinta de amarração, ou à parede, da sua obra. Lembrando que a lajota não pode estar totalmente apoiada na cinta ou na parede, para não impedir que o concreto desça para fazer as devidas ligações. Em seguida, coloque a vigota e faça a distribuição de todas as vigotas sobre o vão e depois vá ajustando o espaço, incluindo a lajota, de modo que fique intercalado entre vigota e lajota. Nunca inicie com a vigota, exceto em marquises ou continuação de laje antiga, e nunca pise sobre as lajotas. Para isso, utilize tábuas para transitar sobre a laje até a concretagem. Essa tábua irá distribuir o peso entre as vigotas. Montagem da laje pré. Nervuras transversais, armadura de distribuição e armadura negativa. Nervuras transversais. Em algumas lajes, poderá ser necessário o uso de nervuras transversais na vigota. Essas nervuras também são conhecidas como nervuras de travamento e têm a função de estabilizar a laje e diminuir a deformação. Será utilizada sempre que houver cargas concentradas a distribuir, ou seja, paredes transversais sobre a laje, ou então quando o vão for maior que 4 metros. E caso o vão ultrapassar 6 metros, será exigido 2 nervuras. A armadura de distribuição tem a função de distribuir para as vigotas as cargas aplicadas e combater a fissuração da laje após a concretagem. O dimensionamento dessa armação poderá variar conforme a sobrecarga da laje. Normalmente são armadas nas 2 direções. Porém, em lajes treliçadas é possível fazer essa armação apenas no sentido contrário às vigotas. Este aço é armado após a montagem das vigotas e lajotas, e geralmente é amarrada junto com um bando superior das vigotas treliçadas. Armadura negativa. São necessárias em lajes em balanço ou laje engastadas, e devem ser posicionadas no mesmo sentido da vigota. Este aço fica posicionado acima da armadura de distribuição, não podendo estar apoiado sobre ela, e é necessário o uso do espaçador plástico ou outro que tenha a mesma função. Normalmente, o fabricante de lajes não fornece este aço negativo. Montagem da laje pré, concretagem e retirada do escoramento. Concretagem. Antes de iniciar a concretagem, verifique o registro da laje e todo o escoramento e instalações que possam estar sobre a laje. Depois, molhe a laje, que de preferência deve estar montada. Então, posicione sobre um compensado para receber o concreto e utilize rodos para espalhar o concreto. É recomendado o uso de vibradores para garantir que não haja vazios no concreto. Garanta que o concreto tenha contato com as vigas. O concreto deverá ter resistência à compressão de 25 MPa.
A laje deverá ser molhada no mesmo dia após a concretagem. Esse processo deve se repetir nos próximos 7 dias, para evitar fissuras de retração no concreto. Retirada do escoramento. O escoramento deve ser retirado 21 dias após a concretagem. Caso seja uma laje em balanço, o prazo é de 28 dias. Se a laje possui mais de uma linha de escora, precisa ser retirado primeiro as escoras do centro da laje e, por último, as mais próximas das vigas. Se for uma laje em balanço, retire primeiramente o escoramento da ponta do balanço e assim por diante.